Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a verso 5. Nós vamos estar projetando também, mas é importante que você abra a sua palavra aí. Nós temos um tema, pode colocar o tema, o sonoplasta aí. Ninguém ficará para trás. Já coloque aí no na nossa projeção. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, volta 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. É o livrinho, é o primeiro. Só dá uma quebra de 3 folhas, você está no 1 Timóteo. Eu simplesmente fiz menção errada do texto. Amém? Vou repetir para você entender. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 5. Encontrou aí? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois exorto que se use de práticas súplicas, orações intercessórias, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Glória a Deus. Nós temos um tema hoje para nós trabalharmos, e o tema é ninguém, vamos lá? Ninguém. Está muito ruim demais. Muito ruim demais. Vamos lá? Tema, 1, 2, 3. Ninguém fica para trás. Horrível. 1, 2, 3. Ninguém fica para trás. Agora você vai falar isso olhando para o teu irmão. 1, 2, 3. Ninguém fica para trás. Isso. Nosso tema é esse hoje. Ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar à margem do caminho. Ninguém vai ficar parado. Ninguém vai ficar abandonado. O desejo do nosso coração hoje é que o Espírito de Deus possa revelar a você a vontade, o desejo de Deus, e que possamos hoje compreender a extensão, a plenitude, a profundidade do amor de Deus liberado para cada um de nós. Deus, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai. Amém? Amém. Ele quer que todos os homens se salvem. Quando você lê esse texto, você observa que Deus não quer somente salvar você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você o conheça. Amém? Eu quero conhecer. É por isso que o livro de Oséias, ele diz assim: conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo. Não basta ser salvo, temos que permanecer salvo. E para permanecermos salvos, nós temos que todos os dias conhecer Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar. Olha que importante isso. Olha, preste atenção nessa revelação. Eu e você, nós temos um Criador, que é o Pai, nós temos um Salvador e nós temos um Conselheiro, que é o Espírito Santo. Aleluia. E hoje nós queremos trabalhar esse tema, ninguém ficará para trás, porque nós temos visto muitas pessoas ficando à margem do caminho, se desviando da presença de Deus, e é importante que a igreja, é importante que você entenda que nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Quando Jesus disse, primeiro mandamento, você vai ter que me amar sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento, você vai ter que amar o seu próximo como a ti mesmo.
Você vai ter que cuidar do seu próximo. Você vai ter que ter alguém que é próximo. Tem alguém que é próximo de você ou não? Tem ou não? Não? Tem ou não? Tem alguém que é próximo? Então, Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos o conheçam. E nós existimos nessa... Por que nós estamos ainda neste lugar? Por que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Porque ainda tem vidas para ser salva. Talvez se Jesus voltasse hoje, eu e você subiríamos, e outros subiriam, mas outros ainda não tiveram um encontro especial com Deus. Não tiveram um encontro ainda com Jesus. E cabe à igreja ter o mesmo desejo de Deus, ter o mesmo desejo do Senhor, que é buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. Amém? Esse tem que ser o meu desejo. Esse tem que ser a minha dimensão. Eu tenho que buscar e me preocupar com aquele que está perdido, que ainda não encontrou Jesus. E pensando nisso, esse tema veio a calhar: ninguém ficará para trás. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Todas as pessoas. Todas. 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 Todas as pessoas. Todas. 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 Eu acho que o Espírito Santo quer que eu só pregue isso. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Todas. A prostituta. Aquela que vive uma vida devassa. Aquela que vive uma vida que é um ateu. Todas, 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 inclusive você, é um alvo do amor de Deus. Pastor, mas eu não gosto daquela pessoa porque ela é chata. Todas, 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 todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Eu posso ouvir o amém? Todas as pessoas. Pastor, mas o meu pai é muito ruim. Todas, 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 todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Deus ama todas as pessoas. Pastor, mas aquele irmão é muito chato. Todas, 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 todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Deus as ama. E Deus se preocupa com ela. E o nosso alvo tem que ser todas as pessoas. Amém? Todas. Todas as pessoas. Ninguém pode ficar para trás. Nós não podemos ser uma igreja seletiva. Nós não podemos ser um povo que escolhe. Nós não podemos ser um povo que julga. Nós não podemos ser um povo que tira a pessoa e fala: essa não serve. Porque o alvo do amor de Deus são todas as pessoas. Nós temos que ter paixão por Deus e compaixão das almas. Paixão por Deus e compaixão das pessoas. Paixão por Deus e compaixão das pessoas. Ser apaixonado por Deus. Ser apaixonado quer dizer fazer tudo. Eu faço tudo. Se precisar vir de Eucate todo domingo eu venho. Se precisar vir de Toyoyaki todos os domingos eu venho. Se precisar fazer isso ou fazer aquilo, eu venho, porque eu sou apaixonado por Cristo. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que ter compaixão das almas. Paixão por Deus e compaixão das pessoas. Ainda na introdução, eu quero te dar uma revelação. A maior demonstração de amor para Deus. A maior. Como que eu vou demonstrar o meu amor por Deus? Como que eu demonstro o meu amor por Deus? Quando eu tenho paixão por Ele e compaixão das pessoas. Quando eu sou uma pessoa que eu me movo em compaixão. Quando eu ouço alguma coisa, nós temos que se compadecer daquelas pessoas que estão falando. A maior demonstração de amor a Deus é quando você tem compaixão e quando você ama as pessoas. Você pode ser o maior dizimista, você pode ser o maior empresário, você pode ser o maior crente, mas a única demonstração de amor para com Deus,
que Deus alegra-se o coração dele é quando nós amamos o próximo. É quando nós temos compaixão dele, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E o objetivo dessa mensagem é que durante essa mensagem, o Espírito de Deus te revela, possa te revelar, possa te mostrar de alguma pessoa ou de várias pessoas que você conhece, que ficou parado, que se desviou, que ficou à beira do caminho, e que nós possamos hoje nos levantar para irmos atrás dessas pessoas e trazê-las de volta para o aprisco, trazer de volta para o aprisco do Senhor. E o objetivo final dessa mensagem é mostrar para você o motivo da sua esperança, o porquê que nós existimos, o porquê que ainda estamos aqui. Porque quando um crente ele vive sem propósito, sem objetivo, quando ele não tem uma direção, quando ele não tem um destino, ele vai para qualquer lugar. Mas quando nós entendemos que o nosso propósito é pregar o Evangelho, quando o nosso propósito é buscar e salvar aquele que ainda está perdido, então nós começamos a andar nessa direção e prosseguir nessa direção. Esse é o objetivo dessa mensagem. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, ele vai projetar. No capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ele vai estar tratando a respeito do povo que saiu do Egito. Amém? E ele vai falar que aquele povo que sai do Egito, ele passa pelo mar, ele passa pelo deserto, eles beberam da rocha que era Cristo, eles beberam da água que Cristo dava para eles eram alimentados pelo maná. E a Bíblia também nos revela ali, Paulo revela que existiu 5 pecados que fez padecer no Egito 23 mil pessoas. Porque eles pecaram 5 pecados, está registrado na carta de Paulo, no capítulo 10. Mas eu quero fazer menção desse texto que está na tela, que diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritos para o aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Eu e você, muitas vezes, nós estamos aqui achando que Jesus vai demorar, achando que Jesus não vai voltar, mas a Bíblia, muito antes de nós, já estava falando que nós estamos nos fins dos séculos. O apóstolo Paulo diz assim: é chegado os fins do século, é chegado a hora de Cristo se ressuscitar, de voltar aos céus e buscar a tua igreja. A palavra diz também em Timóteo, capítulo de número 3, que a palavra de Deus, ela é apta para ensino, para redarguir, para corrigir. A palavra de Deus é um exemplo para nós. E hoje, buscando entender um pouco mais esse tema, não deixar ninguém para trás, sabendo que a Bíblia é um exemplo para nós, sabendo que a Bíblia é um instrumento de Deus para o meu ensino, para me exortar, para me corrigir, amém? Nós queremos usar os textos bíblicos para mostrar para você a importância de nós não deixarmos ninguém para trás. E eu quero mostrar para você isso. E o primeiro tópico dessa mensagem, nós vamos projetar aqui. O primeiro tópico dessa mensagem nós vamos projetar: a saída dos filhos de Israel. Projetou, Sadal? Filho, não se preocupa em marcar a mensagem não, que eu passo o esboço para você, tá? Dedica. Tá, mas não precisa anotar a mensagem que eu passo o esboço para você. Vamos lá, aqui nesse texto aqui, ó. Todos juntos, vamos. A saída dos filhos de Israel do Egito. Vamos lá. A saída dos filhos de Israel do Egito é um exemplo para a igreja. O primeiro tópico que nós queremos trabalhar é esse. Êxodo capítulo de número 8, verso 25 a 26. Está acontecendo algo interessante.
Deus escolhe Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés é enviado para o Egito. E o que vai acontecer ali? Olha só, vamos ler o texto. Então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai o vosso Deus nessa terra. Todos vocês sabem que Moisés foi um homem escolhido por Deus, para que Deus pudesse libertar o povo de Israel. E quando Moisés ali está para libertar esse povo, é claro que esse povo era escravo do Egito, e é claro que ninguém quer perder os escravos, porque se perde os escravos, perde os trabalhadores. Mas a Bíblia levou Moisés para ali, para libertar este povo, para tirar este povo daquele lugar. E antes de entrar nesse tópico primeiro, eu queria dizer para você que, olha, preste atenção nisso. Todo pastor, diga comigo, todo pastor, todo líder de célula, todo líder de grupo pequeno, todo discipulador, todo obreiro, toda igreja, todo membro. Amém, obrigado. Precisa ser como esse líder chamado Moisés. Nós estamos vivendo hoje dias que ninguém quer ter mais compromisso, ninguém quer se compromissar, ninguém quer ter mais responsabilidade, mas Deus tem levantado povo, gente, líderes, pastores, homens de Deus, que estão olhando a Bíblia e dizendo assim: eu preciso ter mais responsabilidade. Eu preciso chamar a responsabilidade para mim, eu preciso assumir a minha posição como servo de Deus e fazer algo. Todos nós, inclusive eu, nós precisamos dessa postura de Moisés. Porque quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele chega e diz assim: olha, vai acontecer que as pragas vão cair sobre aqui o Egito, e Deus me mandou aqui para tirar o meu povo, o povo de Israel, deste lugar. E o que começa a acontecer? Nós olhamos aqui, ó. Então chamou, volta, pode voltar. Então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide. Moisés chegou nele e disse assim: olha, Deus mandou tirar o nosso povo daqui do Egito. E o que o faraó disse? Ide e sacrificai aonde? Nessa terra. Pode ir, Moisés. Leva este povo. As pragas já estavam caindo. Pode ir. Leva este povo. Leva. Porém, sacrifica o seu Deus neste lugar. Próximo texto. E Moisés disse o quê? Não convém que façamos isso. Por quê? Sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus, e isso é abominação aos egípcios. Que sacrificaremos é abominação aos egípcios perante os seus olhos. Não. Vocês nos apedrejariam. Faraó olha para Moisés e diz assim: pode ir, mas não vai longe não. Sacrifica o seu Deus aqui nessa terra. Mas Moisés respondeu para ele: não, nós não vamos sacrificar aqui. Nós vamos sair do Egito. Mas isso continua. Faraó continua a barganhar, amém? Faraó continua a tentar impedir o povo de sair do Egito. Então Faraó disse, Êxodo capítulo 8 e verso 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus. Aonde? Somente que indo não vades longe, e orai também por mim. Moisés, pode levar o povo, mas não vai longe. Vai até onde? Vai até no deserto. Por que ir longe? Por que adorar a Deus mais profundo? Por que buscar a Deus tão fortemente?
Por que ir tão longe nessa busca de Deus? Vai aqui no deserto, é isso que está escrito ali? Hã? Vá no deserto. E quando você estiver no deserto sacrificando, ore também por mim. E o que Moisés vai dizer para esse homem? Êxodo 10. Moisés olha para esse homem e diz, não. Vamos ler? Então disse Faraó, pode mudar. Capítulo 10, verso 8. Achou? Depois disse o Senhor a Moisés, entra Faraó, porque tenho agravado o seu coração, e o coração de seu servo, para fazer estes meus sinais no meio deles. Mais um versículo, pode? E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Mais um, pode ir, até o 11. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim, deixar o meu povo ir, para que me sirva? Porque se ainda recusar deixar o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, e a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão todas as árvores do campo. Vamos lá. E chegarão às tuas casas e às casas dos teus servos e às casas dos egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando estes nos dá ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disse-lhes, ide servir ao Senhor, ao vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com quem? Pode ler. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, vós e os vossos filhos. Olhai que o mal diante da vossa face. Não será assim, ainda agora vos, varões, servir ao Senhor, pois isso é que pediste, e lançaram da face de Faraó. O que está acontecendo aí nesse texto longo? Está havendo uma disputa. E Faraó ele começou a dizer, olha, pode ir adorar, mas não vai longe. Pode ir adorar, mas vai até o deserto. Pode adorar, mas só vai os homens. Deixa as mulheres para cá, deixa as mulheres. E isso é uma estratégia do diabo. Moisés, leva os homens, adorem o seu Deus e deixa as mulheres. Você que é casado, você que é um marido, não deixe sua mulher sozinha. E quando digo sozinha, não deixe tomar decisões sozinha. Não deixe ela levantar a crista e dizer, eu tomo as decisões que eu quero nessa casa. Não deixe. Vocês estavam aqui ontem? Na reunião dos homens? Viu o que Deus falou para vocês? Quando a Bíblia diz, não deixe a mulher sozinha,
Não é para ficar colado com ela e não sair de perto dela, mas não é para que ela não deixar ela tomar decisões sozinha muitas vezes. Porque às vezes as mulheres elas se levantam e elas querem tomar decisões por si próprias. E nós não podemos deixar, nós que somos casados, homens de Deus. Por quê? Isso parece machismo. Isso parece e é machismo no mundo. Mas para as mulheres de Deus isso é proteção. Isso é provisão divina. Uma mulher que está debaixo de uma autoridade de um homem. É pena que hoje nós estamos vivendo uma classe de homens fracos. Homens que não têm autoridade. Homens que não têm integridade. Homens que para usar autoridade sobre a mulher usa força. Não estou dizendo isso. Mas uma mulher que entende os princípios bíblicos, ela sabe que a melhor coisa é estar debaixo de uma autoridade. Mas, infelizmente, muitos homens não se levantam com autoridade porque são preguiçosos, são desleixados, não são exemplo. É por isso que muitas mulheres reclamam para os pastores. É por isso que tem muitos problemas conjugais, porque os maridos deixam as suas mulheres desprotegidas. E desprotegida, então, ela vai fazer o que quer, o que pensa, o que acha, e muitas vezes é enganado por Satanás. Nós temos que coabitar, a Bíblia diz que temos que coabitar com as nossas esposas com sabedoria. Precisa vir uma sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Moisés vai servir, mas deixa as mulheres e vai com os homens. E Moisés disse, não. Eu vou levar os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, os animais. Nós vamos sair daqui com tudo que temos. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Amém? Não deixe a sua mulher para trás. Porque se você deixar ela para trás, vai ser um alvo do inimigo. Faraó disse, nós não vamos deixar ninguém. Não vai ficar ninguém. Moisés, ele usa uma expressão e diz assim, não vai ficar nenhuma unha aqui nesse lugar. Deus levou Moisés para ser o libertador, mas houve uma proposta, a parte de Faraó dizendo, vai ali mesmo, vai no deserto, ainda ora por mim, deixa as mulheres, leva só os homens. E ele disse, não, nós vamos sair daqui com tudo que temos, nós vamos sair daqui com tudo que somos. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, servir ao Senhor, fique somente o vosso rebanho. E depois, no capítulo 10, e verso 24 a seguir, ele diz, vai, mas deixa o seu rebanho, deixa o seu gado, deixa a sua ovelha, deixa o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. E respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos o sacrifício, o holocausto, que iremos oferecer ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Olha só, isso aqui é interessante. Faraó olhou para ele e disse, pode ir, vai, eu estou cansado, o negócio está feio aqui mesmo. Pode ir, mas deixa os seus bens, deixa o seu gado, deixa o seu rebanho, deixa o seu dinheiro, deixa o seu ouro, deixa a sua prata. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diga assim para o teu irmão, não vai ficar nenhuma unha para trás. Tudo que é meu é de Deus. Nada vai ficar para o Egito. Nada vai ficar para Faraó. O diabo muitas vezes tem barganhado e muitos de nós temos ouvido a sua voz. Ouça, se as suas finanças não servem a Deus,
elas servirão ao diabo, elas servirão ao mundo. Faraó olhou para eles, pode servir esse Deus, mas deixa todos os seus bens aqui. Eu sei que Deus não precisa do seu dinheiro. Deus nunca pediu o seu dinheiro, mas Deus pede o teu coração. Dai-me o teu coração, dai-me a tua vida. Nesse texto do capítulo 10, de 24 a 26, Faraó está dizendo, vocês podem servir a Deus, mas as suas finanças vão me servir. Sabe o que ele está dizendo? Pessoas infiéis, pessoas que não têm capacidade de dizimar 20 mil ienes, 25 mil ienes, ou sei lá quanto mil ienes que você ganha. Pessoas que olham para você e dizem assim, nossa, eu sou generoso. Todas as pessoas que pedem eu dou. Mas para o Senhor fecham as mãos. Para comprar um computador, um Mac de 150, 300 mil reais, é uma alegria. Olha que bênção, Deus me abençoou. Mas para trazer uma oferta na casa do Senhor é uma peleja. É uma luta. Até porque eu entendo que para que eu possa ser exemplo para você, não basta somente eu falar ou pregar, eu tenho que viver essa palavra. Então, muitas vezes, as nossas finanças, estamos aqui servindo a Deus, mas as nossas finanças servindo o mundo, porque a gente não consegue ser fiel em 10% do nosso dízimo à casa do tesouro. E precisamos refletir nisso, porque muitas vezes o diabo fala para você, Deus não precisa de dinheiro, e claro que não. Mas se você deu a sua vida para Deus, tudo que é seu, então, passa a ser dele. E o homem de Deus disse, não vai ficar nada para trás. Nós vamos levar todo o nosso gado. É ao contrário, Faraó, vocês vão ter que dar. Moisés falou nessas palavras na tradução do Carlos nessa tarde. Você, Faraó, e o seu povo vai dizimar. Porque a Bíblia diz que esse povo de Israel saiu de lá com ouro e com prata. O Egito deu, toma o gado, toma, leva. Sabe, nós temos que ter isso na nossa vida. Você tem que olhar para você e dizer, nada que eu tenho, nenhuma unha vai ficar nas mãos de Satanás. Eu vou servir a Deus com todo o meu ser. Sabe, irmãos, a característica de Moisés tem que ser nossa. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus. Nós temos que ser igreja assim, que se preocupe um com o outro, a ponto de olhar para as pessoas e falar, nós não vamos deixar essa pessoa para trás. Nós vamos fazer de tudo. Eu sei que a sua mente está pensando, mas muitas pessoas já veio a essa igreja, muitas pessoas já congregou e desviou. Sim, mas nunca foi o nosso desejo. Eu sei que a sua mente está dizendo, mas muitas pessoas passaram por aqui, houve problema. E sim, há problema em todo lugar, inclusive na tua casa. Inclusive na tua casa. Tem gente aqui que vive sozinho com um cachorro, tem problema até com cachorro às vezes. Eu não sei você, mas às vezes eu arrumo confusão até com os cachorros. Tira daqui que eu não aguento mais. Não é assim? Quem tem cachorro, às vezes você arruma confusão até com o cachorro. Você está me enchendo o saco esse cachorro. Daqui a pouco você está, bilu. Problema tem em todo lugar. Mas nunca foi o nosso desejo desviar as pessoas. Nunca foi o desejo. No nosso coração tem que ter esse desejo que ninguém se perca. Que ninguém se desvie. Pastor, mas ninguém vai se desviar. Não estou falando isso. Eu estou falando que o desejo do nosso coração é que nenhuma alma se perca. E que todas as almas que passar por este lugar possa ser procurado mais vezes. Pastor, a sua mente está dizendo, mas o Senhor não me procurou. Mas não sou eu somente igreja nesse lugar. Não sou eu a igreja neste lugar. Sou eu e você.
Essa mentalidade de esse homem tem que estar na tua vida, não somente na área financeira, mas em todas as áreas. Quando você vê alguém parado, quando você vê alguém que saiu da célula, quando você vê alguém que não veio à igreja, procure essa pessoa, ore por essa pessoa, jejue por essa pessoa. Você precisa ter essa característica de Moisés. Não vou deixar ninguém se perder. Essa pessoa é importante. Ela é chata que só, mas é importante. Ela arruma confusão, mas ela é importante. Ela é o alvo do amor de Deus. Moisés poderia falar: sabe de uma coisa, essas mulheradas aí enchem demais. E não tinha o Cláudio Duarte na época. Não tinha o Cláudio Duarte para ensinar a gente. Moisés podia falar: sabe de uma coisa, moçada? Largar essa mulherada aí. Escrava. E a gente vai para o deserto, entra na terra prometida, e lá a gente arruma outras brotinhas. Podia, né, homens? Mas ele disse: não. Não. Podia deixar as crianças. As crianças só dão dor de cabeça, pelo amor de Deus. Deixa essas crianças aí, a gente vai rapidinho para a terra prometida, lá a gente faz um monte de filho de novo. Moisés disse: não. Sabe de uma coisa? O que importa é a liberdade. Deixa tudo isso aí, vamos sair com a mão abanando. Moisés disse: não. Faraó, tu vai dar ouro e prata. E nós vamos pegar todo o gado, vamos pegar toda a ovelha e vamos sair daqui. Nenhuma unha ficará para trás. Sabe, irmão, o meu desejo é que você entenda que nenhuma pessoa pode se perder sem ter um desejo no teu coração de buscar essas pessoas. Muitos deixam as pessoas, olham para as pessoas e dizem: isso é problema do pastor, deixa ele, pastor que vai. Ele que é o pastor da igreja. Mas não, isso tem que ser um desejo nosso. De olhar para as pessoas, orar pelas pessoas. Desejar que as pessoas estejam sentadas do seu lado. Amém? Diga assim: eu tenho. Ou eu vou ter. Quem tem? Diga: tenho. Quem não tem? Diga: eu vou ter. Essa mesma coragem e essa mesma característica desse homem chamado Moisés. Pense comigo se ele deixasse as mulheres lá. Pense bem se eles deixassem os seus bens lá. Mas eu gosto dessa versão. Ele disse assim: nenhuma unha, Faraó, vai ficar aqui. Nós vamos sair com tudo que temos. Nós não queremos saber mais nada do Egito. Nós vamos sair para servir ao nosso Deus. Amém? Segundo, Jesus, lança aí para a gente. Vamos ler bem forte. Não, segundo. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não sei você, mas quando alguém está pregando e ele manda fazer isso, parece tão difícil, não é? Não é? Não é? Mas aí você vê o pregador pregando e aqui igual doido, ainda você fica no relógio. Que hora o culto vai acabar? Mas eu quero incitar você para você ver como é difícil pregar. Vamos lá? De novo. E se for o nosso pastor Domingos, ele fala assim: não prestou não, de novo. Jesus é o nosso melhor exemplo. Está melhorando, de novo. Jesus é o nosso melhor exemplo. A gente fica até bravo com o pastor Domingos. De novo, não ficou bom. Jesus é o nosso melhor exemplo. Porque nós somos acostumados a sentar e ficar assistindo, igual o culto igual a televisão. Vamos assistir o filme hoje do pastor Carlos pregando. Ninguém ficará para trás. Quando está emocionante, você. Quando não está emocionante, você. Aí ele dá um grito. Mas você não veio para assistir ninguém. Você não veio para o Cine Batista Plena. Você não veio ver o Tony Ramos. Você veio para participar de um culto onde Deus está ministrando o teu coração. Ninguém ficará para trás. Jesus é o nosso exemplo maior.
João 13, verso 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até? Amou-os até? Amou-os até o fim. Queridos, Jesus Cristo, ele é tremendo. Eu queria ter estado lá. Como não sou daquela época, eu estou aqui. Jesus está no nosso meio, ainda bem por isso, amém? Mas quando você olha os textos bíblicos, você fica emocionado. Porque Jesus chegava, minha filha está morta. Tranquilo, está dormindo. Sai daqui os de pouca fé, só vem aqui com muita fé. Talita, levanta. A menina despertava. Ah, o teu amigo morreu, o Lázaro. Não, ele dorme. Chega na sepultura, Lázaro, sai para fora, o homem sai depois de 3 dias. Ele diz para a lepra sai, a lepra saía. Ele diz enfermidade deixa, a lepra deixava. Ele dizia aos demônios, sai, e você nunca ouve um demônio falar assim, eu não vou sair deste homem não. Você nunca viu isso. Jesus simplesmente falava, sai, e o demônio saía. Ou o demônio saía antes de ele falar alguma coisa. Jesus era poderoso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Jesus precisou do Espírito Santo. Claro que precisou, mas ele precisou do Espírito Santo mais para trabalhar com os discípulos do que para expulsar demônio e curar os enfermos. Jesus está dizendo assim, olha, eu amei a cada um e amei até o último dia e continuo amando. Mas os discípulos, eles não eram flor que cheirasse, não. A Bíblia diz que Jesus não perdeu nenhum dos seus discípulos. Em João capítulo 17, verso 12, diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, no nome que me deste. Eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em 2 Pedro, capítulo 3, e verso 9, diz assim, não retarda o Senhor a tua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus, ele teve alguns obreiros que se destacaram. Por exemplo, João, que você conhece pelo apóstolo do amor, mas ele não era apóstolo do amor. Então, eu penso, quando leio a Bíblia, que Jesus precisou mais do Espírito de Deus para levantar esses discípulos. Certo dia, Jesus está indo para Samaria, está indo para uma cidade, precisa passar por Samaria, e os samaritanos viu que eles estavam indo para Jerusalém e disse, aqui não, vocês não vão passar. Porque havia uma inimizade entre eles. E João, rindo, olha e diz assim, Senhor, o senhor quer que nós oremos? Tudo bem, pastora? Quer pregar? Tudo bem? Tranquilo? É, porque parece que quer pregar, né? Tipo assim. Né? O senhor não está muito ungido hoje. Senhor, eles não querem deixar a gente passar por Samaria? O senhor quer que eu ore e peça fogo do céu para consumir esse povo? Jesus olha para ele e diz, nossa, vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para destruir. Eu vim para levá-los a arrependimento. E Jesus foi o primeiro que colocou um apelido neles. Colocou o apelido de Boanerges. Boanerges quer dizer filho do trovão. Vocês não estão sabendo de nada, eu não vim para destruir. Eu vim para salvar, eu vim para buscar. Jesus, ele tinha uma pessoa que era o seu tesoureiro, um dos seus obreiros, que a Bíblia dizia que era ladrão, e é ladrão, Judas Iscariotes. Sabe, irmãos, Judas Iscariotes, Jesus sabia do seu problema, Jesus trabalhava com ele. Esses discípulos viram milagres extraordinários que você nunca viu e talvez nunca virá com seus olhos. Eles viram.
mas eles tinham a capacidade de não crer. Eles viram Lázaro sair depois de 4 dias, 3 dias, 4 dias morto, estava podre e reviveu. Mas eles tinham dificuldade de conversão. Por isso que eu entendo que Jesus precisou mais do Espírito de Deus para trabalhar com esse discípulo do que mandar um demônio embora. Nós vemos que aqui, antes da Páscoa, antes da morte de Jesus, Jesus está fazendo a sua ceia com os discípulos. Ele diz assim: olha, um de vocês vão me trair. Judas pergunta: será que sou eu? Será que sou eu? O outro diz: será que sou eu? E Jesus diz: aquele que coloca a mão comigo no prato, aquele que tem comunhão, aquele que está comigo. E a Bíblia diz que Jesus traiu, que Judas traiu Jesus. Mas o problema de Judas não foi trair. O problema de Judas é que quando ele trai, ele vai e ainda se mata. Porque se Judas, mesmo sendo traidor, se ele tivesse se arrependido, irmãos, Deus tinha perdoado, Jesus tinha perdoado aquele cara. Ele poderia ter uma vida extraordinária com Deus. O problema não foi somente trair. O problema maior foi que depois que traiu, ainda foi e se matou. Mas se lá na frente ele pedisse perdão, Jesus perdoaria. Porque você vê Pedro negando Jesus 3 vezes, só que não se matou. E Jesus restaurou essa pessoa, Jesus restaurou Pedro. Por que Jesus não restauraria esse homem? Então, Jesus, a Bíblia diz que para que se cumprisse a palavra, alguém se levantaria para trair, mas ele não disse que era Judas. Mas mesmo que tenha sido Judas, se depois disso ele se arrependesse, Jesus o perdoaria, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer deixar ninguém parado. Jesus não quer deixar, Lauro. Jesus não quer deixar ninguém de Inazaua fora do caminho de Deus, fora da presença de Deus. Só que Deus, ele vai aceitar a sua decisão. Judas foi se matar e ele não interviu. Mas se Judas se arrependesse como arrependeu Pedro, ele teria o perdão. Jesus, ele quer que todos se salvem, ele quer que ele é o exemplo do amor, ele é o exemplo do cuidado. Em João 3,9, na sua segunda carta, não retarda o Senhor. Tem gente que está dizendo: Deus está demorando para vir. Por que Jesus não volta? Porque ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Olhe para a sua casa hoje, olhe para a tua casa, talvez alguém ficará. Se Jesus voltar agora, talvez até a sua família, até seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão, alguém ficará. Jesus está voltando, mas ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. Eu tenho irmão que não é crente. Será que eu estou orando por ele, chorando por ele? Sabendo que um povo vai para o céu e outro para o inferno. Será que eu estou olhando para a minha família? Ah, meu pai vai para o inferno, mas ele é professor. Quem sabe ele não vai ser professor do diabo. Nós temos que orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar, nós não podemos aceitar eles na mão do diabo. Eu e você e a nossa casa tem que servir ao Senhor. Eu e os nossos filhos temos que servir ao Senhor. Nós não podemos deixar o nosso filho no Egito. Mas muitas vezes nós estamos tão assim, sabe, irmão, tão preocupados com as coisas terrenas, que a gente, mas não. Fica tranquilo. No fim tudo vai dar certo. Eu estou dizendo para você que tem muito fim que está dando errado. Muita gente indo para o inferno, porque a igreja não tem se preocupado com as pessoas. Nós precisamos nos preocupar mais. Nós precisamos, irmão, começar a jejuar mais, a orar mais e desejar que todos da nossa casa sirvam ao Senhor. Então Jesus, ele é esse homem Deus longânimo, querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você está aqui hoje, mas você está aqui porque você é fruto de oração. Tem grupo de intercessão orando por você, tem gente orando por você, tem a igreja orando por você. Mas você precisa aprender que você tem que sair daqui e orar. Porque senão esse filho que você ama tanto pode ficar aí para o inferno.
Essa mãe que você ama tanto, ela pode ficar aí para o inferno, porque Jesus está voltando. E muitas vezes nós estamos, parece que numa dormência, acha que tudo é natural. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E a barriga só crescendo. Porque a gente só quer comer pão, beber água, Coca-Cola. Fala de comida é uma alegria, fala de Deus é uma tristeza. Precisamos mudar isso. Jesus é o nosso exemplo maior de amor e de cuidado. Eu não deixei nenhum, Senhor. Ele disse, nenhum se perdeu. Um se perdeu, porque para que a Escritura se cumprisse, porque um tinha que se perder. Ele não disse que era Judas. Mas não tem Escritura para se cumprir na sua vida. A Escritura já está cumprida. Então, querido, eu e você temos que desejar, e sair do desejo, ir para a prática da oração, e desejar, e orar, e lutar, e falar, ninguém vai ficar para trás. Minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você ama Jesus, demonstre o seu amor a Ele, cuidando, pastoreando, amando as ovelhas. Em João capítulo 21, verso 15 e 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou de novo. E ele entristeceu-se-lhe de ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E ele responde, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pastor, eu quero demonstrar o meu amor para Deus. Ele está dando. Tenha compaixão. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Pedro, tu me amas? Te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, tu me amas? Ele olha e diz, tu sabes que eu te amo. Então vai e cuida das minhas ovelhas. Você quer demonstrar o seu amor? Cuide de uma pessoa. Cuide de uma pessoa. Tire essa semana para orar por uma pessoa. As células estão jejuando e orando. Você ama Jesus? Congrega numa célula. Convide pessoas para ir na sua célula. Convide as pessoas para vir na igreja. Cuide de alguém, pelo amor de Deus. Pare de fazer destruição no reino de Deus. Pare de destruir as almas. Pare de arrumar confusão. Não arrume confusão. Eu tive um sonho esses dias. E num sonho, alguém entrou num debate comigo. E naquele debate eu dominava o assunto. E eu rebaixei o cara. Ganhei o debate. E eu acordei. E o Espírito Santo falou assim para mim. Perguntou para mim. O que você ganhou com isso? E eu falei, eu ganhei o debate. Ele veio falar e ele não sabia. E eu fiquei assim, sem entender. Depois que eu fui entender. É muito melhor você perder um debate, mas ganhar uma alma para Jesus. É muito melhor, irmãos, as pessoas olharem para você e falar, esse pastor não sabe nada, mas você ganhar as pessoas para Jesus, do que ser arrogante e achar que sabe mais do que todo mundo. Se você ama Jesus, comece a cuidar das pessoas. Comece a cuidar dos adolescentes. Ajude o seu líder de célula para discipular cada um deles, que está na sua célula. Ore pelos adolescentes, ore pelas crianças. Ore pelas mulheres, orem pelos homens, ore pelo pastor. Porque ele está dizendo, então se você me ama, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, Pedro. Então diga para o teu irmão assim, amor a Deus é demonstrado quando eu cuido de alguém. Ah, pastor, eu já cuido dos meus filhos. Não é só deles. Deles também. Cuide dos seus filhos, porque eles não são seus, são do Senhor.
Tem umas mães chatas demais e uns pais chatos demais que eu vou te falar para você, irmão. Tem ou não tem? Uns pais que eu te falar para você, irmão. Tem uns pais terríveis. Ô, bicho feio é homem, irmão. Só Deus para a nossa vida. E tem umas mães também que é um chatismo terrível, que dá até arrepio. Sabe, nós precisamos amar a Deus e demonstrar cuidando corretamente dos nossos filhos, cuidando corretamente os homens das suas mulheres, cuidando um dos outros. Temos que ser pai amigáveis. Temos que ser pai que pelo menos deseje compreender os filhos, entender que eles não são propriedade exclusiva nossa, mas são propriedade exclusiva do Senhor. Se você quiser olhar para essa pessoa do teu lado e falar assim, olha, se você quiser me amar, cuida de mim. Cuida de mim. Cuida da pessoa. Cuida da pessoa. Olha, eu vou orar por você. Eu vou pedir para que Deus possa entrar com provisão na sua vida. Jesus é o nosso exemplo. Ninguém vai ficar para trás. Sabe, essa igreja, ela tem um desejo de levantar um povo que cuide um do outro. Que se responsabilize um pelo outro. Que olhe não somente o pastor como responsável de tudo. Se alguém for para o inferno, é culpa dele. E se alguém for para o céu, glória a Deus por ele. Não, irmão. Mas é nós, cada um de nós, cuidando de alguém. Perdoando, amando, sendo misericordioso, ouvindo, fechando a boca. Às vezes fechando o ouvido, falando, abrindo a boca. É assim que a gente ama. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, me olham assim como meio militar. Eu não sou militar, não tenho nada de militar, mas eu sou filho do Deus vivo. Eu sou um servo servindo os que servem. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Pastor não é o presidente, pastor não é o dono. Vocês não são as minhas ovelhas, as ovelhas são do... Pedro, apacenta as minhas... Apacenta as minhas? As minhas, é de Jesus. Mas eu sou um servo que sirvo os que servem, que é você. Terceiro, para a gente terminar a nossa mensagem, ninguém ficará para trás. Vamos falar bem forte aqui, ó. Pronto aí, Sadal? Isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém para trás. Talvez a sua mente está dizendo agora, nossa, meu marido está para trás, minha esposa está para trás, meus filhos estão para trás, aquela irmã está para trás. Hoje Deus me lembrou de uma irmã. E eu vim 5 horas da manhã para orar. Não estou falando isso porque eu sou melhor. Mas o Senhor falou comigo, vá para a igreja e vai orar. Para com essa preguiça. Vá dobrar o seu joelho. Vá orar pela minha igreja, vá orar pelo meu povo, porque ninguém pode ficar para trás. O meu compromisso tem que ser não deixar ninguém para trás. O seu compromisso tem que ser não deixar ninguém para trás. O meu compromisso tem que ser levar você até a ressurreição. Até o dia que Jesus vir buscar a igreja. Eu tenho que ter esse compromisso. Cuidar de você. Mas você tem que entender que você tem que cuidar também de alguém. Ninguém em nossa célula deve ser deixado para trás. Ninguém. Nem aquela pessoa que olhou para você e disse, eu não volto mais nessa célula. Você não pode abrir mão dela no reino espiritual. Você tem que orar por ela. Senhor, eu não aceito essa pessoa não vir mais aqui para ouvir a tua palavra. Nenhuma pessoa que passou pela igreja pode deixar de ser o alvo da nossa oração. Eu sei que eu e você nós erramos, mas o maior erro é a gente muitas vezes abandonar as pessoas, deixar de orar por elas. Nós não podemos deixar de orar por elas.
se você está aqui hoje, porque você tem sido alvo de oração. Jesus disse: o bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Mateus 18, de 11 a 14, ele diz isso. Jesus diz assim: fique as 99 na célula, na igreja, tão cuidada, e eu vou pelos montes. Eu vou pelos montes. Eu vou buscar uma que se perdeu. Nesse momento, Jesus viu aquela uma mais importante do que 99. Por quê, irmãos? Porque as 99 estavam no aprisco, sendo cuidada, está na célula, está no discipulado, está na igreja. Mas essa uma se perdeu, está desviado. E esse tem que ser o meu e o seu compromisso. É ir atrás daquele que se perdeu. Porque muitas vezes nós queremos somente atrás daquele que não ouviram. E deixamos aqueles que ouviram e caíram. Deixamos de orar, deixamos de ir atrás. E eu sei o que eu estou falando, eu sei o que Deus está me usando para falar. Porque na mente, quando eu estou sentado, passa. Será que esse pastor faz? Ah, mas isso é a função dele, é ele que tem que ir. O pastor tem que deixar 99 e ele ir. Não, é você também. É você também. Se levantar em Deus e falar: eu não vou deixar nenhuma que se perca. Nem que se tiver que ir em Minocamo buscar, eu vou. Nem que se tiver que ir lá em Ocaite, eu vou buscar essa vida. Eu vou orar por ela. Jesus diz assim: olha, essa que se perdeu é mais importante do que as 99, porque as 99 estão no aprisco. Mas essa que se perdeu precisa de alguém para buscá-la. Precisa de alguém para recorrê-la. Está precisando de oração, mais que essas aqui. Essas já estão cobertas de oração. Existe uma alegria, irmão, no céu. A Bíblia diz que existe uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Sabe, o meu desejo e o seu desejo teria que ser que nesta semana a gente alegraria o coração de Deus, buscando uma pessoa para Jesus, indo atrás de uma pessoa. A única maneira de você alegrar o coração de Deus é quando você vai atrás daquele que se perde. Há uma alegria no céu quando uma ovelha é resgatada. Líder de células, há uma alegria no céu quando vocês resgatam vidas. Quando vocês trazem vida para o reino de Deus. Nós temos que alegrar os céus, indo atrás das pessoas. Nós não podemos ser essas igrejas. A nossa igreja está aí, ungida, poderosa. Aqui tem unção de Deus. Oh, glória, quem vinha aqui. Não. Não é só esperar que as pessoas venham, é ir atrás. Não adianta, de repente você fala: nossa, no Brasil era tão missionária, eu ganhava a vida. Aquilo lá já passou. Aquelas vidas que você ganhou, já está lá a sua pedra. Mas tem muitas outras vidas para você ganhar. Tem muitas outras vidas para você ir buscar. Tem outras vidas que precisam de alguém que suba os montes, que desça os valados e diz assim: olha, eu estou aqui. Eu vim aqui por causa de você. Eu vim aqui para te buscar. Eu vim aqui para te levar de volta. Se você ama Jesus, temos que demonstrar o nosso amor por Ele, cuidando bem das ovelhas, cuidando bem das pessoas. Nós precisamos levar todas à igreja na presença de Deus. Nós precisamos levar todas as pessoas, irmão, até aquele dia glorioso que Jesus virá no céu para buscar a igreja. Você tem que ter um desejo que todos possam habitar no céu contigo. Ah, pastor, eu moro lá 2 horas distante da igreja, vou abrir uma célula. Sim, você precisa abrir uma célula lá. Por quê? Porque é lá que você mora, é lá que você vai ganhar as vidas. Ah, pastor, mas para onde ela vai? O que importa não é para onde ela vai. O que importa é que você vai cuidar dela para que elas possam ir para o céu. A gente se preocupa muito. Ah, eu vou trazer a pessoa, não vai vir de lá aqui. Só eu que venho porque eu tenho muita fé.
Mas você tem que cuidar das pessoas, ganhar as pessoas, discipular essas pessoas, mostrar para elas que o mais importante é estar na presença de Deus. A nossa missão só termina nesta cidade quando alcançarmos o último homem para Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo. Tem que ser inegociável. Eu me lembro quando abrimos esse lugar, o Espírito do Senhor nos direcionou a comprar 70 cadeiras. E já faz alguns anos que estamos aqui, nós nunca vimos essas 70 cadeiras cheias. Isso não pode acontecer. Essas 70 cadeiras têm que estar cheias de vidas. E elas vão estar cheias de vidas quando a gente olhar e disser, ninguém vai ficar para trás. Porque eu vou me levantar hoje no poder, na autoridade do nome de Jesus. E Jesus vai me usar poderosamente. No arrebatamento da igreja, nenhum salvo será deixado para trás. Nenhum salvo. A ciência tem aumentado. A tecnologia tem aumentado. Olha só como é que está tão avançado. Eu li um texto que estão fazendo robô sexual. Homem. Para satisfazer as mulheres. Aí mostra um robô deitado na cama com uma mulher. Está tão avançado a tecnologia. A ciência está avançada. O homem está usando a capacidade dele para o mal. Só que a medicina está avançada, mas ninguém venceu a morte. Ninguém consegue impedir uma pessoa de não morrer. Mas Jesus diz, todos aqueles que creem em mim não morrerão, passarão da morte para a vida. Nós não morreremos, nós seremos salvos, seremos arrebatados com o Senhor, nós seremos transformados num corpo de glória. Temos que crer nisso, irmãos. Ninguém vai ficar para trás. Jesus vai trazer todos. Cabe a nós irmos atrás das pessoas. Cabe a nós a fazermos a nossa missão, a nossa parte. Nenhum dos que confiam no Senhor serão envergonhados. Não seremos envergonhados. O Senhor vai levar a sua igreja. Mas a igreja, tem muita gente que precisa fazer parte dela. Por isso nós precisamos demonstrar o nosso amor indo atrás dessas pessoas, buscando essas pessoas. No arrebatamento da igreja, Jesus Cristo não deixará nenhum salvo nessa terra. Você sabe que existe o inferno, mas parece que a gente fala, bom, eu já estou no céu. Quem quiser entrar no céu, entre. E quem quiser ir para o inferno, vá. Mas não pode ser esse o nosso desejo. O desejo é que todos sejam salvos. Todos sejam alcançados. Nosso compromisso com o nosso discípulo é, ninguém será deixado para trás. Nosso alvo é levar todos os nossos discípulos conosco para a casa do Pai, que está no céu. Junto viveremos para sempre como família de Deus. Eu estou plenamente convencido, irmão, que nós temos que orar nesse momento. Porque chega momento da nossa vida que a gente não se preocupa mais com ninguém, nem conosco mesmo. Mas eu sinto que Jesus está chamando a gente para dizer o seguinte, olha, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Parar de dar desculpa. A pessoa saiu da igreja porque... Não. Ou aceitar aquilo, saiu por causa de mim. Não, não importa se saiu por causa disso ou por causa daquilo. O que importa é que nós vamos orar por eles. O que importa é que nós não vamos deixar eles perdidos. Nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos buscá-los. Jesus não está falando qual foi o problema que a pessoa saiu. Jesus está falando para a igreja se posicionar no jejum, na oração e no desejo de que nenhum se perca. Esse Japão tem um índice muito grande de cristão que vem do Brasil fervoroso. Sabe? Daquelas megas igrejas. Aquelas igrejas lá que você olha e não vê o fim. Né? Fervoroso.
Mas chega aqui, Yaquim, Hiroquim, Sankotai, Zanguiô, Kanenai, Kaneroshi, Zanguiô Roshi, Shigotô, esquece de Deus. Aí, começa a procurar a igreja, vem de uma igreja que tem 7.000, entra numa igreja que tem 10. Não, mas essa igreja é muito pequena. Ah, esse louvor é muito fraquinho. Ah, lá na minha igreja era assim. Ah, lá na minha igreja era assim. Ah, o meu pastor era assim. Ah, minha pastora era assim. Aí vai para outra. Tem um pouquinho mais. Ah, mas aqui é muito rígido. Vai para outra, um pouquinho menos. Aí começa. Yaquim, Hiroquim, Zanguiô, Kaneroshi, Kanenai, Zanguiô Roshi. Comprar casa, vender casa. Se esquece de Deus e se desviam. Mas cabe a nós nos levantarmos hoje e começarmos a orar. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé, querido. Cabe nós, como igreja de Comac,